Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu gosto sempre de fazer aquela leitura participativa, né? Como os irmãos também têm esse hábito. Então, assim, eu vou ler o verso 35 e aí outro irmão, aleatoriamente. Quem abrir a boca primeiro, o outro já silencia e assim a gente vai. Então, o 35 diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Jesus estava na porta dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus aplique a sua palavra poderosa em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Oremos mais uma vez. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, graças te damos, meu Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Senhor, eu não estava no início, mas eu quero glorificar ao Senhor pela igreja reunida, por cada cântico, Senhor, por cada oração, Pai. Eu quero concordar com meus irmãos, com tudo aquilo que já foi apresentado até o Senhor, até este momento ao Senhor. E te peço, ó Pai, usa-me no poder do Teu Espírito para compartilhar a Tua palavra, Senhor, uma porção da Tua palavra. E é dessa forma que nós oramos, agradecidos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Jesus está no barco. Esse é o título da reflexão que nós iremos compartilhar nesta noite. Jesus está no barco. Eu queria que você já desde esse momento colocasse essa frase no seu coração, né? Nós estamos passando por dias tão difíceis, estamos, sabe, cheios de dúvidas, de incertezas, mas coloca que essa palavra, nesse momento, ela já comece a entrar como um bálsamo para o teu coração, sabe, trazendo tranquilidade, trazendo paz. Jesus está no barco. Amém? Queridos, o destino daquela viagem, tá, era a terra dos Gadarenos, que era uma cidade que se localizava na costa sudoeste do Mar da Galileia, especificamente na região de Tiberíades. E, durante o percurso, levantou-se, diz o texto, um grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira tal que se enchia de água. E se nós fizermos a leitura de Marcos 4:37, de Mateus 8:24, de Lucas 8:23, nós vamos perceber que esse temporal, ele levantou-se de repente. Eles foram como que apanhados de surpresa, tomados de assalto. E aí eu quero fazer um comparativo com a situação que nós estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia. Nós fomos também, sabe, apanhados de surpresa, tomados de assalto. Nós não tínhamos ideia de que nós estaríamos, sabe, quando terminou o ano passado, 31 de dezembro, a gente ali celebrando a ceia com a igreja, aquele momento de comunhão, não tínhamos ideia de que 2020 seria um ano tão difícil, um ano tão duro, um ano, sabe, cheio de tantas circunstâncias adversas. Então, nós também fomos tomados de assalto. Mas eu quero
que os irmãos reflitam a respeito de algo interessante. Os discípulos, ao que parece, ao que o texto nos deixa claro, eles não estavam preparados para enfrentar aquela tempestade. Os discípulos não estavam preparados para enfrentar aquela tempestade. Mas eles deveriam estar preparados sim. Trazendo para hoje, nós não estávamos preparados para enfrentar essa pandemia, não. Mas nós deveríamos estar preparados para enfrentar ela sim. E eu quero nessa noite refletir com os irmãos 3 lições desse episódio que aconteceu e que nos traz tantos ensinamentos para as nossas vidas. E eu quero que mais uma vez você possa dizer aí no teu coração: Jesus está no barco. Jesus está no barco. Tenha essa certeza, tenha essa confiança. E é exatamente isso. A primeira lição que iremos compartilhar nessa noite é exatamente isso. Jesus estava com eles, Jesus estava com os discípulos. Se você for para Marcos 4, versos 35 e 36, Lucas 8, 22 e Mateus 8, 23, nós vamos perceber que eles estavam juntos, Jesus e os seus discípulos. E Marcos 4, 36 diz que haviam também outros barquinhos que estavam também navegando, que estavam ali, mas Jesus estava naquele barco especificamente. E aí, eu quero analisar 2 pontos dentro dessa circunstância, desse fato de que Jesus estava com eles. A primeira circunstância é o seguinte: independente de como seria a viagem, a presença de Jesus com eles era a certeza de que eles teriam êxito naquela viagem. Aquela viagem, eles chegariam no ponto seguro, eles atracariam o barco na região da Gadária, eles chegariam lá. Jesus estava no barco. Aquela viagem, ela seria bem-sucedida. Porque havia a promessa do Senhor Jesus para isso. Havia um propósito. Jesus não diria: passemos para outra margem. Jesus não daria um direcionamento, não apontaria um caminho, se esse caminho no meio fosse ser frustrado. Não há nenhum direcionamento que nós encontremos na palavra do Senhor para as nossas vidas que de alguma maneira nos faça desviar o caminho, indo no caminho que o Senhor nos indique, que a gente caia lá na frente. Todavia, se desviarmos do caminho, sim. Mas se andarmos no caminho da vontade de Deus, não nos frustraremos com os resultados. Então, Jesus estava com eles. A segunda lição que eu aprendo aqui é que mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio. Mesmo com Jesus no barco, as ondas vieram. Mesmo com Jesus no barco, os ventos fortes vieram. Trago isso para hoje. Mesmo com Jesus nas nossas vidas, mesmo com Jesus estando conosco, nós não somos isentos de passar por dificuldades. Mas isso não é novidade, irmãos. O que é que Jesus deixou escrito na sua palavra no final ali daquele banquete, na incidência da última Páscoa, antes de ir para o Getsemane? João 16, 33, no mundo tereis aflições. E você já parou para analisar que esse pacote das aflições, ele é composto de muitas coisas? Então eu posso dizer
que essa pandemia faz parte dessas aflições que Jesus deixou descrito na sua palavra. Por isso, meus amados irmãos, que eu falei lá atrás, nós deveríamos estar preparados para essa pandemia. E, desculpe até dizer dessa forma, porque muitas vezes a gente quer levar esperança, e a gente precisa levar esperança, mas a palavra do Senhor ela é clara em nos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Então, meus irmãos, é possível que, infelizmente, coisas piores ainda possam vir pela frente. Mas a nossa confiança no Senhor ela tem que ser plena. Nós temos que saber que se nós estamos com Cristo, nós não estamos isentos das dificuldades, mas o Senhor nos dará livramento, o Senhor nos dará força para a gente avançar. E se Ele quiser nos levar, meus irmãos, glória a Deus. A palavra diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Salmo 116, verso 15. Para o crente, a morte, ela é uma promoção, é voltar para casa. Há uma tristeza, a família fica triste, claro, mas em algum momento nós vamos morrer, que não seja da pandemia, que seja de outra coisa. Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas ele foi o único homem nessa terra que morreu 2 vezes. Por isso, meus amados irmãos, se você está com Cristo, se você está com o Senhor, está firme na presença do Senhor, olha, confia nele. Confia nele que ele está no controle de tudo. Confia no Senhor porque o Senhor está no barco. Ele está no barco. Lembre-se disso. Que Jesus está aí com você. Ele não deixou isso escrito em Mateus 28, 20? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E ele tem cumprido essa palavra. Ele tem, a cada dia, feito que essa palavra se cumpra nas nossas vidas. Você não está isento de passar por dificuldades, mas a palavra do Senhor deixa clara de que na tua dificuldade o Senhor está com você. Mas eu quero te fazer uma pergunta para a gente mudar para outro tópico. Você tem enfrentado as lutas, você tem enfrentado os desafios, você tem enfrentado as adversidades, tendo esse entendimento de que Jesus está com você? Você tem tido essa plena certeza? Olha, está difícil a luta, olha, as notícias são terríveis, olha, os acontecimentos não são favoráveis, a situação está adversa, mas Jesus está comigo. Jesus está comigo. Que esse entendimento esteja cauterizado na nossa mente, para que possamos ter essa certeza do agir, da presença, da misericórdia e da confiança, da certeza, na verdade, de que o Senhor Jesus está conosco. Uma segunda lição, queridos, que nós também aprendemos nessa noite, está lá registrado em Marcos 4:38, em Mateus 8:24 e em Lucas 8:23. É o fato de que Jesus estava dormindo. Nós vamos ter os 3 relatos de que Jesus estava dormindo. Olha que interessante, meus amados irmãos. Sabemos que Jesus, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Se nós analisarmos, nós vamos ver, por exemplo, aquele texto que nas gincanas bíblicas a gente não coloca mais, que é João 11:35. Jesus chorou. Todos conhecemos esse texto. Mas o que é que o choro de Jesus nos representa? A natureza humana de Jesus. Um outro episódio, e aí você pode conjecturar,
Jesus ficou irritado, indignado, aborrecido, enfim. O fato é que quando ele entra no templo, está lá registrado em João 2, do 13 ao 16, e ele percebe que estavam fazendo da casa do Senhor comércio. Ele então pega algumas cordas e faz um azarrogue, que era uma espécie de chicote, e começa a chicotear por todos os lados, derrubando as bancas, soltando os animais, expulsando cambistas e declarando: a casa do Senhor, a casa do meu Pai, será chamado casa de oração, e vocês a transformaram num covil de ladrões. Essa indignação de Jesus também é da nossa natureza humana. Um outro episódio, por exemplo, Jesus ele teve fome, quando lá em Lucas capítulo 6, versos 1 e 2, ele está num sábado caminhando pelo meio de um campo de trigo, e eles então com fome começam a colher espigas e a comer, e são repreendidos por fazerem isso, mas eles estavam com fome. O que é que a gente faz quando está com fome? A gente come. Então a fome também é algo da natureza humana. Podemos também dizer, quando Jesus estava lá no Getsêmani, está registrado em Lucas 22, 44, e ele sentiu uma agonia, uma angústia tão profunda, que houve algo com o seu organismo, que o seu suor se misturou com sangue, e lá está escrito que eram grandes gotas de sangue que rolavam pelo chão. E isso, na verdade, a medicina explica que alguém, quando tem um trauma profundo, a pessoa sente uma angústia tão forte, que pode ocorrer com o seu organismo algo parecido, romper os poros, os vasos sanguíneos e se misturar sangue com água, com o seu suor. Isso é da natureza humana. Se nós analisarmos Jesus já lá na cruz, está lá em João 19, 28, e ele teve sede. Embeberam uma esponja com vinagre e deram para Jesus beber. A sede, queridos, ela é da natureza humana também. Então, meus amados irmãos, o que é que está acontecendo aqui? No momento muito próximo de sobrevir àquela tempestade na vida deles, Jesus estava cansado e ele dormiu. Jesus dormiu. Que lição eu posso tirar para as nossas vidas hoje? Muitas vezes, meus amados irmãos, nós estamos vivenciando situações em que parece que Deus está em silêncio, como se tivesse adormecido. Existem determinadas situações que nós dizemos: Senhor, mas está demorando muito para acontecer isso. E aí, meus irmãos, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Somos afobados, precipitados. Queremos que as coisas aconteçam logo. E isso nós vamos perceber que aconteceu com os discípulos. Eles não conseguiram entender isso, que Jesus estava cansado e que ele tinha que continuar dormindo. Durante a viagem, ele tinha que continuar descansando. Não era para Jesus ter acordado. Não era para eles terem acordado Jesus. E aí, a terceira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, trata-se da atitude precipitada dos discípulos diante da tempestade. A atitude precipitada dos discípulos diante da tempestade. Está lá em Marcos 4, 8, em Mateus 8, 25 e em Lucas 8, 24. É evidente o fato de que eles foram tomados de assalto. Os discípulos se desesperaram. Porém, meus irmãos, tempestades naquela região eram comuns. Aquele braço de mar, aquela parte ali do mar da Galileia, que vinha do lago de Genezaré
e seguia ao lago de Tiberíades, aquela região de Tiberíades, que era uma região que sofria influência forte do Monte Hermon, que é aquele monte lá do Salmo 133, o monte que representa a vida de Israel, o monte que ele passa congelado do meio para cima uma grande parte do ano. Ele é responsável pelas chuvas, ele é responsável, sabe, por toda a vida daquela região. Então é comum que as nuvens condensadas vindas do Monte Hermon se concentrem naquela região do Tiberíades, e aí as tempestades, elas eram corriqueiras, e elas aconteciam exatamente daquela forma. Elas vinham de surpresa, vinham de supetão. E isso aconteceu, a tempestade veio, tomou eles de assalto. Eles ficaram apavorados. E aí, meus irmãos, quem não ficaria apavorado de uma situação daquela? Você está ali no meio, porque o mar da Galileia não era exatamente um mar, mas ele era tão extenso que ele era chamado de mar, ele era apelidado de mar. Você imagina ali naquele meio. Eu fiz uma viaginha de barco uma vez de São Brás até uma ilhazinha, era negócio de 15 minutos de viagem. Eu fui apavorado. E estava um dia tranquilo. Imagine você no meio da tempestade ali, as ondas batendo no barco, entrando dentro do barco. É uma situação de desespero. Claro. E aí, tomados de assalto, de assombro, das circunstâncias adversas que vieram, eles não se acharam capazes de resolver aquela situação e tiveram a atitude de acordar Jesus. Talvez você possa dizer, olha, mas essa não foi a atitude correta? Parece ter sido a atitude correta. Mas não se surpreenda se eu falar para você que não foi a atitude correta. E a prova de que não foi a atitude correta, você vai encontrar em Marcos 4:40, em Mateus 8:26 e em Lucas 8:25. O que acontece nesses 3 versículos? Porque são 3 textos que relatam o mesmo episódio. Mas nós estamos em Marcos. Veja aí o que diz o verso de número 40. Eu vou ler com os irmãos. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, em outras palavras, Jesus foi acordado, repreendeu o vento, acalmou, mandou o mar se acalmar, e brigou com os discípulos, reclamou com eles. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus queria que eles enfrentassem a tempestade, usassem a força, usassem a fé, usassem a perícia. Meus irmãos, haviam pelo menos 4 homens peritos em embarcações, pescadores, e o pescador, ele enfrenta grandes tempestades. Nós tínhamos Pedro e André, Tiago e João, pelo menos 4 homens preparados, sabe? E aí deixa eu fazer uma conjectura, me permitam fazer isso. Talvez eles deveriam ter, arruma aí um lençol, vamos cobrir Jesus para ele não se molhar. Deixa Jesus quietinho, ele está aqui dormindo sobre esse travesseiro, sobre essa almofada. E vamos lá, minha gente, vamos enfrentar isso. Ele está no barco, o barco não vai afundar, que Deus não vai deixar. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos, sabe? Era o que eles deveriam ter feito. Era o que eles deveriam ter feito, meus irmãos. Trazendo isso para as nossas vidas, Jesus está no barco das nossas vidas. Então, para que desesperar? Para que perder o sono, perder o apetite? Vamos ter fé, vamos permanecer, vamos lutar, sabe? Vamos continuar na presença de Deus, sabe? Vamos fazer a obra. Não temos como sair, mas a gente faz dentro de casa. Vamos reunir a família para ler a Bíblia, para fazer o culto doméstico. Vamos estar sempre participando das programações, mandando mensagens motivacionais, palavra de Deus, pregações.
para os nossos irmãos, para aqueles amigos que a gente tem. Quem não tem um amigo que está passando por um processo de depressão, que está angustiado? Quem de nós não tem um amigo, sabe? E interessante é que esse tempo as pessoas estão se voltando mais para Deus. Olha aí a oportunidade de ganhar vidas para Jesus, sabe? Nessa pandemia, nós já temos, para a honra e glória do Senhor, o privilégio de trazer já 12 pessoas para Jesus durante esse período de pandemia, através das lives, dos aconselhamentos, conversando. Então, sabe, vamos usar, diante dessa tempestade, entendendo que Jesus está aqui, ó, deitadinho na polpa do barco, sabe? E nós vamos ter fé e firmeza de que nós vamos vencer a tempestade, nós vamos, sabe, essa situação, ela não fugirá jamais do controle do Senhor. Ela pode ter fugido do nosso controle, como a tempestade. Ela pegou os discípulos de assalto. Eles não estavam preparados para ela. Mas eles deveriam ter, sabe, perseverado. Como eles perseveraram depois. Depois que Jesus é elevado aos céus, lá em Atos 1:9, os discípulos começam, sabe, um ministério tremendo de pregação do evangelho de maneira tal que eles alvoroçaram o mundo. Quantas vezes Pedro, diante do sinédrio, recebendo ameaças de morte, disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esses homens aprenderam isso. Mas nesse momento especificamente, eles estavam assombrados, apavorados, desesperados. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que a gente percebe aqui no verso 40. Jesus chama aqueles discípulos, os seus discípulos, de tímidos. Por que sois tão tímidos? Queridos, eu tenho um dicionário aqui em casa, o nome dele é Soares Amora, ele é da editora Saraiva. E tem algo interessante. Uma das definições para timidez, sabe qual é? Frouxo. Frouxo. E aí eu me lembrei de algo que essa Bíblia minha aqui tem, eu não sei se a sua Bíblia tem, porque na verdade são duas versões que tem essa palavra que eu vou dizer agora, tem essa definição de fraco, porque uma outra definição para tímido é fraco. Mas algumas Bíblias, a versão revista e corrigida, que é essa que eu estou aqui, e a versão da Reina Valera, também usa a palavra frouxo. Provérbios 24:10. Talvez a sua Bíblia, igual a minha, use a expressão frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. A maioria das versões vai usar a palavra fraco. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Eu achei interessante o que diz a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Então, sabe, eu posso entender o seguinte, que essa timidez, ela gerou nos discípulos, aliás, extraiu dos discípulos fé, reprimiu essa fé. Essa timidez, ela impediu os discípulos de tomarem uma atitude, que era a atitude de enfrentar a tempestade, que era a atitude de dizer: não, peraí, Jesus está aqui, meus irmãos, vocês acham que esse barco nosso vai afundar? Olha Jesus ali dormindo, chega a estar roncando, som gostoso. Não, não vai afundar, esse barco não vai afundar. Vamos lutar, meus irmãos. Homens peritos em embarcação, peritos e sabiam que aquela região era uma região propícia para isso. Por isso que eu falei no início, eles não estavam preparados para enfrentar a tempestade, mas deveriam estar preparados. Pelo fato de serem peritos, alguns deles peritos em embarcações, e pelo fato de Jesus estar no barco. Mas aí, no final, depois de Jesus ter acalmado o vento, a tempestade, depois de Jesus ter repreendido eles,
aí talvez nós podemos entender um pouco mais do porquê dos discípulos terem agido dessa forma. Lá em Marcos 4:41, em Mateus 8:27 e em Lucas 8:25, os discípulos fazem uma pergunta: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, essa pergunta nos dá a entender que os discípulos caminhavam com Jesus, já tinham visto sinais e prodígios, maravilhas sendo realizados através da vida dos discípulos, mas ainda não conheciam plenamente quem é Jesus. Há muitas pessoas apavoradas, desesperadas, apreensivas, porque ainda não sabem quem é Jesus. Não estão tendo a plena certeza, a plena confiança naquilo que é a natureza, os propósitos, aquilo que o Senhor Jesus deixou estabelecido na sua palavra. Lá na frente, eles vão ser questionados por Jesus sobre isso. Jesus pergunta: o que as pessoas por aí dizem que eu sou? Aí ele disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês? Aí eles já tinham tido muitas experiências, sabiam quem era o Jesus que eles estavam seguindo, e aí Pedro e os demais discípulos aí disseram com toda a convicção: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E lá em João 6, no discurso de Jesus, repreendendo aquela multidão que não queria seguir Jesus, queria comer. Como se Jesus fosse uma espécie de previdência social. A gente anda com ele, caminha com ele, quando der fome ele para, multiplica alguma coisa, a gente come, caminha mais um pouco, e aí Jesus vai e repreende eles. Chegando até a dizer: olha, se vocês não comerem a minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Jesus não estava os convidando a serem canibais, Jesus estava falando a respeito do seu sacrifício, a respeito, sabe, das pessoas aceitarem verdadeiramente que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E muitos dos discípulos abandonaram. Que discurso pesado, quem pode suportar? E aí Jesus se volta para os seus discípulos e diz: e vocês também querem ir? E aí, meus irmãos, esse é um dos textos que enche os meus olhos de lágrimas. Quando Pedro então diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Olha que maravilha. Glória a Deus. Então nós sabemos quem é esse. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que ele está no barco, meus irmãos. Ele está conosco. É promessa dele até a consumação do século. E ele foi preparar lugar e vai voltar outra vez. João 14:3, para nos levar, para que onde ele está, estejamos nós também. Glória a Deus, essa é a certeza. Pode ser agora. Jesus pode voltar durante este culto. Pode ser daqui a 10 minutos, daqui a não sabemos. Mas anima o teu coração nessa certeza. E eu quero finalizar contando uma pequena historinha, meus irmãos. De uma pessoa, uma senhora, que ela estava na fila para embarcar no avião. Ela estava naquela fila para poder descer aquele túnel, né, que leva direto para a aeronave. E ela percebeu que na frente dela havia um menino de aproximadamente 10 anos com uma placa no peito: menor desacompanhado, que crianças de menor podem viajar de avião, paga mais cara a passagem, mas há toda uma proteção às crianças. Então, aquela plaquinha menor desacompanhado. Ela ficou prestando atenção e aí aquela fila entrou
dentro do avião, e aí aquele menino sentou numa poltrona próximo da dela. E aí a viagem começou, aquele menino abre uma mochila, pega um caderno de desenho, pega uma bolsinha de lápis, começa a pintar os desenhos que estavam naquele livro. E aí alguns irmãos que já viajaram de avião sabem que tem um momento da viagem que para nós é tenso. Quando a gente está lá em cima e aí ouve o piloto ou o copiloto dizer de lá: permaneçam sentados com os cintos afivelados porque estamos atravessando uma área de turbulência. E aí o coração, né? O coração gela. E não era uma turbulência comum, era uma turbulência forte. E o avião começou com aquele solavanco, e ela preocupada, aperreada, as pessoas assim, e aquele menino bem tranquilo, pintando. E aí ela olha para ele e se surpreende com aquela atitude. E aí diz assim: meu filho, você não está com medo não, meu filho? O avião todo chacoalhando, você não está com medo não? Ele levantou a cabeça bem tranquilo e diz assim: tia, meu pai é o piloto do avião. Jesus é o piloto, meus irmãos. Ele é o piloto do avião, ele é o timoneiro do barco, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Todo-Poderoso. Por isso confia no Senhor, por isso, sabe, não se abale, não se frustre, não se desespere. Tome as precauções, evidentemente. Essa palavra do pastor Natanael me encorajou, vou sair para a rua, vou... Não, peraí, calma, não é assim. O Morivaldo já está levantando ali da cadeira. Calma. Essa palavra, meus amados irmãos, nos encoraja a entender que nós não devemos esperar, sabe? Há uma expectativa aqui em Sergipe, eu não sei como é que está em Alagoas, mas há uma expectativa aqui em Sergipe de que, a partir do dia 23, próxima semana, a primeira fase da reabertura do comércio. Eles estão chamando isso de fase laranja. Nós estamos na fase vermelha. Aí vamos ter a fase laranja. E nessa fase laranja, as igrejas estão incluídas. E aí poderemos abrir com 30% dos nossos membros, com todas as precauções, que as pessoas de risco ainda permaneçam em casa, que se tiver alguém resfriado, gripado, não venha. E os que forem para a igreja, usem máscara, álcool gel, distanciamento, não se abrace, não pegue na mão, né? Há uma expectativa, dia 23. Mas a nossa expectativa como igreja não é no decreto do governador. A nossa confiança está no Senhor e na sua palavra, porque Ele é aquele quem determina o tempo, a hora, os minutos, os segundos em que tudo isso vai acabar, em que tudo isso vai passar. Se estamos ainda no meio da tempestade, olhe para Jesus, Ele está no barco. Então vamos continuar lutando, vamos continuar nos esforçando, vamos continuar confiando, porque nós iremos vencer não só essa pandemia, mas iremos vencer as adversidades que surgirem na nossa vida, porque a nossa confiança está no Senhor. E a palavra dele nos diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Essa é a nossa certeza. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E não se esqueça, Jesus está no barco. Tem alguém perto aí de você, do seu lado, que nem o irmão Erivaldo tem, a irmã Edilene, tem a Thaís, né? Mas se você está só, diga para você mesmo: Jesus está no barco. Ó, Natanael, Jesus está no barco. Se você está com alguém aí, diz para alguém que está perto de você: Jesus está no barco. E nós vamos vencer. Já estamos vencendo em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Olha, muito obrigado por essa oportunidade, por essa honra que vocês estão me dando de poder estar com vocês. Vocês não fazem ideia da saudade que nós estamos, mas Jesus está nesse barco.